gente, tudo bom? Então hoje nesse vídeo de medicina eu venho falar com vocês de um tema que é muito recorrente no dia a dia do médico e do estudante de medicina que já tem contato com o paciente, já tem alguma responsabilidade mais para internato e tudo mais, mas que as pessoas não costumam falar e eu percebi que as pessoas não sabem, mas que compõem a maior parte do nosso trabalho, que é papelada. Mas antes, um gole de vinho, tchim-tchim. E antes também, o batom que eu tô usando é o número 1 da Yves Saint Laurent, porque eu sei que vão me perguntar, mas até esse vídeo ir ao ar eu já vou ter esquecido qual que é. E o esmalte é o Blue Satin da Chanel. Eu vi uma reportagem esses dias que apareceu com gente compartilhando no Facebook, falando sobre como os médicos, de uma forma geral, andam estressados e descontentes com a carreira porque eles esperavam uma carreira na qual a gente tem muito contato com o paciente e o que a gente tem vivido é pouco tempo de contato com o paciente, muito tempo resolvendo papelada e burocracia. E é verdade, tá? É uma parte da carreira médica muito presente hoje em dia que muita gente não fala, muita gente não sabe. Eu não tinha ideia de que era assim, como a gente passa muito tempo com papelada e besteira. Não necessariamente besteira, mas coisas que devia existir um fluxo mais inteligente para as coisas, sabe? Mas não existe e fica tudo em cima da gente. Vou dar alguns exemplos para vocês entenderem como que funciona. Pronto-socorro, por exemplo. Eu trabalho no pronto-socorro do HC, no pronto-socorro de alguns hospitais públicos e de convênio. Geralmente o atendimento ele pode ser feito numa ficha à mão ou pode ser feito no computador. Quando é no computador já começa a dificuldade, porque tem vários campos de preenchimento obrigatório, o sistema trava, sempre fica um pouco mais difícil. À mão também tem os campos obrigatórios que a gente tem que procurar o CID da doença, que é um código da doença, que tem aplicativo de celular pra gente procurar, quando a gente vai colocar lá horário de começou o atendimento, horário que terminou, vários boxes que tem que ticar, então isso tanto à mão quanto no sistema. A gente às vezes termina um atendimento e continua lá algum tempo tendo que preencher essas fichas ou esses sistemas. Mas o mais difícil nesse ambiente é fazer internação. Como é difícil fazer internação? Porque quando a gente vai internar o paciente, a gente fez aquela historinha do paciente na ficha de pronto-socorro. Aí a gente tem que fazer a historinha numa ficha diferente, que é a ficha de internação. Aí tem que fazer o pedido de internação, que é a IH, a adenda de internação hospitalar, tem uma que é pro SUS, uma que é pro sistema privado. Quando é no sistema privado convênio, você tem que ainda dar uma justificativa pro convênio para estar internando aquela pessoa. Aí tem o plano terapêutico, que é pra você falar o que é o plano nessa internação. Quantos dias você acha que a pessoa vai ficar internada, o que você acha que vai ter que ser feito nessa internação toda. Que é diferente de toda a adenda de internação que a gente já fez. E daí tem que fazer a prescrição, tem que fazer os pedidos de exame. Dependendo do hospital, os pedidos de exame tem que ser em folhas diferentes, porque algum exame vai para um laboratório, outro exame vai para outro laboratório. Muitas vezes isso tudo é feito num sistema que vai travando muito ao longo do tempo e você tem que ir imprimindo tudo. E a impressora vai travando ao longo do tempo. Quando é a mão, você tem que ficar caçando o papel de cada coisa para fazer a mão. Então tudo isso dificulta bastante. É complicado. Aí a pessoa chega no centro obstétrico. Às vezes a mesma pessoa que fez a internação lá no pronto-socorro é a pessoa que tá no centro obstétrico, mas ela tem que fazer uma admissão no centro obstétrico de novo. Aí vai abrir o partograma. E aí, quando o bebê nasce, meu Deus, quando o bebê nasce, você tem que fazer a folha da mãe, a descrição cirúrgica, a folha de parto, a prescrição depois da cirurgia, as folhas com os dados do recém-nascido, um pós-operatório imediato falando como a paciente está depois da cirurgia. Lá no HC ainda tem um protocolo de risco de trombose, vários hospitais têm isso, que é pra ver se tem que colocar clexane ou não, quando não tem outros protocolos pra você sair preenchendo por aí, ou outros pedidos de exame. É difícil, você fica muitas vezes menos tempo com a paciente do que você ficar preenchendo papel. A enfermaria da obstetrícia eu acho que é o maior exemplo disso. A enfermaria que a gente passa de alto risco lá na obstetrícia no Hospital das Clínicas, mas também a enfermaria na ginecologia. Eu tenho a impressão que a maioria das enfermarias é assim. Tem muita paciente internada lá que fica bastante tempo internada, então a gente já conhece o caso direitinho. A gente não tem que tirar a história inteira dela toda vez. Evoluir a paciente é só ver como que ela ficou de ontem para hoje, ver os controles de pressão, os controles de destro e tudo mais. Então a gente passa no leito da paciente, se muito, fica 2 minutos falando com a paciente, se ela ficou muito bem de um dia para o outro, não aconteceu nada de diferente, é tipo só isso. Muitas vezes a paciente está completamente bem e é assintomática desde o começo. A internação é por uma alteração de ultrassom do bebê, que tem que fazer ultrassom todo dia. Aí tem menos coisa para conversar com a paciente ainda, sabe? Por mais que a gente tente abordar, tipo, como você está, realmente como você está se sentindo, tá comendo bem, às vezes você simplesmente não tem assunto para falar. E aí a gente passa nos leitos das pacientes, tipo, fica
meia hora do dia, 40 minutos passando nos leitos. Aí da enfermaria das 7 da manhã até as 5 da tarde. Então, sei lá, se muito a gente fica das 7 às 8, vai no leito das pacientes. E daí das 8 às 5 é fazendo papelada, fazendo prescrição, mudando o que tem que mudar na prescrição, anotando os controles, vendo o que tá alterado nos controles, mudando a medicação que tem que mudar, indo atrás do assistente responsável por cada caso para discutir o caso, ver o que quer fazer, cavar exame quando tem que ser o exame de urgência, que você tem que ir em outro lado do hospital para pedir para alguém, por favor, fazer esse exame porque é importante de verdade, sabe? Ficar pedindo exame atualizado, ver de que dia que as pessoas estão colhendo os exames, ver se tá tudo atualizado na rotina de pré-natal. E aí, assim, a gente passa muito pouco tempo com as pacientes mesmo e todo o resto do tempo é digitando a evolução, escrevendo tudo muito bem e tudo que você conversou com a paciente, todos os controles e qual que é o seu plano dali em diante. Quando você não tá atendendo em convênio, que você ainda tem que fazer as cartinhas pro convênio justificando porque que a pessoa ainda tem que ficar internada, é muita papelada e esse é um lado ruim e chato da medicina, que é muito difícil e que infelizmente eu só vejo isso aumentando em volume ao longo do tempo. Porque cada vez mais as condutas médicas estão sendo questionadas por terceiros, assim, do convênio querer saber por que a gente tá fazendo o que a gente tá fazendo, o SUS querer saber por que a gente tá fazendo, às vezes até o paciente quer um relatório para mandar pro INSS, alguma coisa do tipo, que quer saber também o que a gente tá fazendo, por que a pessoa não tá indo trabalhar. Cada vez mais os hospitais estão se fechando em protocolos para se proteger de intercorrências, então protocolo para trombose, protocolo para profilaxia de infecção, para estrepto B, protocolo para às vezes quando a pessoa tem pressão alta já abre um outro protocolo, quando ela tem diabetes já abre um outro protocolo e vão 1000 protocolos pra gente preencher que vão dando a conduta que a gente tem que dar, sabe? A gente tá cada vez mais fechado nesses protocolos, nessa papelada e a gente tá ficando cada vez menos tempo com o paciente, infelizmente, porque realmente não dá tempo de fazer tudo. E aí o que eles cobram da gente é papel e o que a gente dá é papel, e infelizmente é menos tempo com o paciente. É uma realidade que eu vejo e é triste e é um saco, mas a gente vai tentando contornar isso ao longo do dia. A gente vai ficando mais ágil na papelada que a gente faz e a gente vai tentando repassar para os nossos superiores o que a gente acha que dá para mudar, o que a gente acha que tá redundante, o que poderia talvez ser juntado numa coisa só. O ideal que eu acho que poderia ajudar a melhorar isso é tentar unificar os sistemas de modo que a gente só preencha de uma vez só todos os dados que tem que ser preenchido e ele redistribui. Então, por exemplo, quando a gente vai fazer uma internação, a gente escreve em 5 lugares diferentes a idade gestacional, sabe? Coloca na ficha do pronto-socorro, na nossa admissão de internação, na do plano terapêutico, na que vai pro convênio para pedir para internar e às vezes na prescrição tem que pôr algumas coisas nesse sentido também. E aí se a gente tivesse tudo isso unificado numa caixa só, que a gente colocasse e redistribuísse para tudo, seria muito legal. Mas eu não sei, a gente parece que não se mobiliza para ir atrás dessas coisas, sabe, também. E aí a gente fica fazendo esse monte de papelada redundante. E muito do dia a dia do médico hoje em dia, infelizmente, é isso. É uma forma da gente meio que responder para os nossos superiores do que a gente está fazendo, mas também é uma forma que hoje em dia da gente se proteger de processo, que é uma coisa que acontece muito, processo contra médico. E a única defesa que a gente tem é o nosso prontuário, então se é um prontuário mal feito, não importa o que você fez, importa o que está escrito, sabe? Cada vez mais os prontuários são maiores e cada vez mais as condutas são coisas no sentido de pensar em resguardar-nos contra um eventual processo. E ao mesmo tempo que eu vejo que todas essas coisas são necessárias, é uma coisa que muita gente não sabe. Muito hoje em dia, do dia a dia do médico, é preencher papel. E é um saco. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não é um vídeo super upbeat, como costuma ser aqui, tipo, vamos fazer medicina e tal. É uma coisa chata que tem acontecido, mas que é real e que eu quero que vocês saibam. Eu não acho que ninguém tem que deixar de fazer medicina por causa disso. Eu certamente não deixaria de fazer medicina só por causa disso. Só é uma coisa pra vocês saberem que faz parte da realidade do médico. Quando eu fui fazer medicina, eu fui pensando bastante em não gosto de escritório, não gosto de ficar mexendo com papelada, não gosto de ficar o dia inteiro na frente de um computador. Não é isso que eu quero fazer na minha vida. E no fim, eu estou fazendo bastante disso também na minha vida. É que além disso tem toda a outra parte legal de fazer medicina, mas também tem isso e eu queria que vocês soubessem dessa parte também. Se vocês gostaram desse vídeo, clique em gostei pra mim, não deixe de se inscrever no canal pra mais vídeos, não deixe de me seguir nas redes sociais, Twitter, Facebook e Instagram, tá tudo aqui embaixo. Eu tenho uma caixa postal que tá lá embaixo também, então se vocês quiserem me mandar cartinhas ou coisas do tipo, eu vou ficar muito feliz. E é isso. Tchauzinho, até a próxima.